queria saber de você se essa redução dos juros, que acaba sendo uma coisa que acaba jogando a bolsa para cima, né? A gente sabe como é feita a precificação dos equities, até que ponto a gente poderia chegar? Porque eu acho que ninguém aqui em sã consciência acredita que juro futuro no Brasil vai ser 11% ou 11 ponto alguma coisa. Todo mundo acredita que vai convergir para alguma coisa em torno de 8 ou 7 ou 7,5, mesmo que demore 2 anos, por exemplo. Se a gente chegasse, por exemplo, nesse patamar, essa onda inicial de 130 mil pontos poderia chegar num valor maior para você ou não? E aí você conseguir fazer análise baseada em juros é bacana, já que você é especialista nisso. Não, legal. A gente vê pouca análise de juros. Legal. Assim, a gente estruturalmente é mais otimista com o Brasil, tá? Aqui na Mar. A gente tem a interpretação que desde o governo Temer, tivemos uma sequência de reformas que foram implementadas, especialmente as microeconômicas, macro também, mas especialmente as microeconômicas, que são muito relevantes, né? A gente sempre fala que para o PIB potencial crescer, a gente tem que fazer as reformas microeconômicas para a economia funcionar melhor. Nossa interpretação, elas foram feitas. A gente tem reformas muito relevantes, assim, a gente tem uma lista de reformas muito importantes que foram feitas, né? Então, a tendência é que num mundo normal, que tem sido difícil nos últimos anos a gente ter um mundo normal, né? A tendência seria o PIB do Brasil crescer mais do que o potencial, a gente começar a ver esse potencial do PIB aumentando, e isso faria com que os preços dos equities fossem bastante altos. Mas o ciclo de juros, assim, quando a gente pensa, eu vou tentar dividir aqui um pouquinho essa análise, o aumento de produtividade, que é essa história das reformas, etc., ela gera um aumento do PIB potencial, e isso é uma força estrutural de longo prazo para fazer as ações subirem. Isso é uma força mais de longo prazo, médio e longo prazo. E tem uma outra força de curto e médio prazo, que é o ciclo de juros, que ele sobe e desce, sobe e desce. E os juros, às vezes a gente esquece, mas ele tem uma função na vida, que é reduzir, óbvio, no Brasil ele é inflation target, então ele tem que controlar a inflação, mas os juros e a maneira como o Banco Central trabalha, eles foram construídos e inventados para reduzir a volatilidade do PIB. E por que reduzir a volatilidade do PIB? Porque se você tem um ano que o PIB sobe 10% e no ano seguinte ele cai 10% e depois ele sobe 10% de novo, é muito ruim para a economia. Porque os negócios que foram construídos quando subiu 10 quebram quando ele cai 10. Aí depois você constrói de novo quando ele sobe 10. Você não consegue dar ganhos acumulados para a sociedade. Então, o que se pensou é assim, poxa, vamos construir um moderador, né, que controla a taxa de juros e que tem a famosa frase, o banqueiro central, ele é o cara que tira a bebida na hora que a festa está ficando mais animada. Né? Na hora que a festa vai explodir, tem que ter alguém que tira a bebida, para de servir a bebida, porque senão vai dar confusão. Né? E na hora que a festa está devagar, lá está todo mundo meio ainda ressabiado, né? Assim, ninguém tem intimidade com ninguém, o cara fala, dá bebida para a galera aí, solta a bebida. Então, o banqueiro central ele faz um pouco essa função de moderar a dinâmica do PIB. E o ciclo de juros é o instrumento que ele usa. E o juros sobe acima do juros neutro para restringir a economia, para puxar a economia para baixo, que é quando ela está muito aquecida, e depois os juros caem para estimular a economia. E assim ele tenta moderar o PIB. Então, esses ciclos de juros, eles são mais curto-prazistas. Eles geram uma dinâmica de curto prazo para a Bolsa, mas o que é o efeito estrutural mesmo é essa história do PIB potencial. Mas voltando ao tema dos juros, né, os juros no Brasil é uma função da inflação. Então, assim, hoje a gente não tem dúvida, os juros a 12,75, né, a gente não tem, ainda a 12,75, né, na próxima reunião, a gente não tem dúvida de que ele está acima do neutro. O que significa acima do neutro? Ele já é restritivo para a economia, ele já está puxando a economia para baixo. Então, em algum momento do tempo, o Banco Central vai fazer um ciclo de volta, e ele vai, provavelmente, para baixo do neutro, para ficar estimulativo. Então, hoje, se a gente pensar, fala, poxa, ele teve que fazer um ciclo muito alto, por que ele foi tão alto assim? Por que ele foi tão restritivo? A economia brasileira está tão forte assim? Fala, não. Se a gente olhar a demanda interna, que é a grande história que o Banco Central pode afetar, ela está fraca. Né? Os salários reais caem no Brasil, né? O salário em termos reais, né? Salário descontado da inflação, está caindo. Então, isso é um sinal de que a demanda está frágil. Poxa, mas se a demanda está frágil, por que o Banco Central continua subindo juros? Porque nós tivemos uma sequência de choques de preços, seja crise hídrica na energia, seja o petróleo, depois a guerra, em todos os preços de commodities,
que fizeram com que a inflação fosse muito alta e afetasse as expectativas de inflação. E o Banco Central tem que lutar contra as expectativas de inflação. Então, ele precisa subir os juros, mesmo que a economia não esteja muito aquecida. Mas, uma hora, esses choques externos, eles aliviam. E quando o Fed começa a subir juros, ele é o principal agente para reduzir a demanda americana, que é a grande geradora de inflação no mundo, né? Os Estados Unidos é o país que mais cresce no mundo hoje, né? Não o que mais cresce é absoluto, mas assim, os Estados Unidos cresceu ano passado quase 5, esse ano vai crescer 3,5, enquanto a China vai crescer 4, 4,5. Assim, a gente está falando dos Estados Unidos crescendo próximo da China, que loucura, né? Mas os Estados Unidos é uma força de demanda tão grande que ele inflaciona todos os preços no mundo. E a gente sofre essa inflação de preços que os Estados Unidos gera. E o Banco Central tem que reagir a isso. Só que não é a nossa economia que está gerando essa pressão de preços, é a economia americana. Por que o Banco Central reage? Porque ele não pode perder as expectativas. Só que quando o Banco Central americano reagir e essa inflação global reduzir, o nosso Banco Central vai olhar e falar assim, caramba, agora a inflação global está descendo, minha economia está frágil e meu juros está lá em cima. Pô, vou ter que desabar esses juros lá embaixo. E a gente acha que esses juros pode cair bastante, pode de novo ir para baixo da neutra. A gente acha que a taxa neutra é uns 7%. Então, poxa, pode ser que a gente saia de 12,75% e volte lá para 5%, para depois subir de novo. E é assim que funciona o ciclo de política monetária. Não tem nada de... As pessoas falam, nossa, agora os juros no Brasil é 13%, acabou, vai ser 3% para sempre. Não vai ser 13% para sempre. A gente já viu, os juros é cíclico, ele faz o trabalho dele, traz as expectativas de inflação de volta, a inflação reduz, ele cai. E aí, quando a gente tiver essa conjunção de juros caindo, com o PIB crescendo, com essas reformas se mostrando efetivas, aí a gente pode ter um super rally de bolsa. Aí você vai falar assim, mas quando vai acontecer? Poxa, eu não sei quando isso vai acontecer. Essa é a pergunta. Mas eu estou de olho, essas são as variáveis que a gente está de olho aqui, sabe? A gente está aqui, com todo o nosso painel de controle, as luzezinhas estão todas apontando para esse cenário, assim, poxa, quando é que essa inflação... No fundo, a gente acha que os juros americanos vão ter que subir mais do que o mercado espera para conseguir desinflar essa inflação americana, que vai ser uma inflação global. E aí, quando isso acontecer, o resto das inflações vão desacelerar. A gente acha que a do Brasil vai desacelerar mais rápido.